Então, vamos lembrar de orar pela família do Adriano também, do Ledoá, que perdeu o seu irmão, vítima também do Covid-19, do Covid-19. Alguém mais tem algum pedido? Eu estou vendo ali meu tio Moacir de Souza, que está lá, rapaz. Esse está longe, viu? Vou falar para vocês. Esse tio está lá no meio do mato, eu acredito, na cidade de Matupá, no Mato Grosso do Norte. Seja bem-vindo, tio. É muito bom poder te ver aqui e estar com a gente aqui nesse grupo, que você está em casa, viu? Nós estamos todos em casa aqui. Obrigado pela sua participação e por estar aqui conosco também. Todos vocês, vamos fazer uma oração agora, onde você estiver. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Se quiser fechar seus olhos, feche seus olhos. E então, vamos orar nesse momento. Vamos agradecer pelas bênçãos que a gente ouviu aqui hoje. E vamos também orar pelos pedidos que foram colocados até aqui. Pastor Biasotto, você pode, por favor, dirigir uma oração? Todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook também podem, nesse momento, fechar seus olhos e elevar aos céus uma oração. Sim, vamos orar e também pedir ao nosso Deus. Amém. Pai querido e amado, neste momento, Senhor, nós nos unimos em oração, mesmo estando distantes um dos outros, não podendo assim chegar próximo um dos outros, dar aquele abraço que nós gostamos, mas nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de, através dessa reunião, podermos nos aproximarmos dos outros através desse mundo digital, mas também, principalmente, em espírito e em verdade, em oração. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a alegria de podermos hoje te agradecer por milagres que têm sido realizados através desse pequeno grupo. Pessoas têm sido abençoadas, curadas, transformadas. Agradecemos pela vida do Vinícius, dos seus pais, também da Carol. Agradecemos pela vida de todos que aqui estão nesta noite, vindo aqui, Senhor, para te agradecer, mas também para pedir. Com certeza, ó Pai, temos pedidos que estão em nossos corações, que nós não falamos. Mas nós queremos interceder por cada um desses pedidos. Nós queremos rogar em favor da Creuza também, que o Senhor possa estar com ela nesse momento de dor, de luto, e também o irmão, o Adriano, né, que perdeu seu irmão. Lembramos também da família do Silvio, lá no interior de São Paulo, que ele também faleceu essa semana. Vítima, Senhor, de um vírus que nós realmente nem sabemos de onde que veio. Nós queremos pedir, Senhor, que através da sua misericórdia o Senhor possa nos alcançar. De uma maneira especial, nesse momento, nós também nos unimos para pedir em favor do pastor Paulo, um amigo, um colega, um pastor, que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas e que também tem sido uma bênção em nossas vidas aqui em Nova York. Amém. Nós te agradecemos pela vida dele, da sua família, nós agradecemos pelo seu ministério e também, nesse momento, nós agradecemos pela oportunidade de estar conosco nesta noite e trazer este pão que vai nos saciar da forma espiritual. Amém. Nós, que o teu Santo Espírito o use e que nós possamos sair daqui transformados e alegres e felizes para te servir. Nós te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Que bênção. Todos aqueles que estão nos assistindo pela página do Facebook também, está lá o pastor Vinícius Mendes, que está conosco, ele esteve conosco há duas semanas atrás. Pastor, muito obrigado pelo seu carinho, por estar aqui conosco, a todos que estão nos assistindo lá também, que Deus possa acompanhar todos vocês. Pastor Paulo, a casa é sua, a sala é sua, que Deus possa te usar grandemente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, diretamente lá de Curitiba, Terra Fria, mas que o Senhor possa realmente levar todos esses rostinhos que você está vendo aí na sua tela, junto com você para o resto da sua vida, e que um dia lá nos céus nós todos possamos estar juntos sem esse sofrimento, sem essa dor, sem essa ansiedade toda e essa expectativa toda do que está acontecendo. Obrigado, pastor Paulo, mais uma vez, Deus o use grandemente. Amém. Amém. Obrigado. É uma bênção muito grande a gente poder estar junto e poder compartilhar desse momento gostoso aqui. Eu louvo muito, muito a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Louvo a Deus por esses testemunhos. É maravilhoso a gente poder estar
tá convivendo e acompanhando a todos aí. E agradeço o carinho e a oração de todos vocês. Eu tenho falado bastante sobre esse período que nós estamos vivendo aqui, dessa quarentena, dessa pandemia. É meio assustador, assim. É tudo muito novo para a gente. Nós nunca vivemos nada parecido com isso daqui. E eu estive aí em Nova York, alguns meses depois daqueles atentados das Torres Gêmeas. O atentado foi em setembro, 11 de setembro. Eu estive em janeiro, aí desembarquei em Nova York, o aeroporto estava um caos, assim, aquele segurança no limite máximo. Mas eu lembro quando eu estava vendo a matéria e assistindo ali o assunto do atentado, que um dos comentários que eu fiz com a minha esposa é de que aquele era um evento que mudaria o curso da nossa história normal, da nossa história natural. A sociedade mudaria bastante a partir daquele evento. E foi isso que a gente viu. E eu olho agora para esse evento que está acontecendo e vejo exatamente esse quadro muito parecido, assim. A gente está vendo uma situação, um quadro em que tem condições de mudar a história da sociedade com que a gente está convivendo. E a gente não sabe ainda qual vai ser o desencadear dos fatos e dos acontecimentos. Eu acho interessante, Edson, você falar que eu estou falando aqui da fria Curitiba, você em Nova York, né? Como se Nova York fosse mais quente do que aqui, né? Aqui nevou há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, acho que o pessoal fala. Mas Curitiba é uma cidade boa, agradável, e como boa parte da realidade brasileira, nós estamos tendo uma mudança no perfil da população brasileira, que também está envelhecendo. Está mudando. Eu lembro quando eu comecei meu ministério, pouco mais de 30 anos atrás, a igreja era essencialmente jovem, porque o país era assim. E agora a gente tem uma mudança no quadro do Brasil e tem essa mudança na realidade da igreja também. E nós estamos com os nossos irmãos aqui. A Igreja do Portão é uma igreja boa, uma igreja relativamente grande, são 1.100 membros na igreja. E nós estávamos fazendo 2 cultos antes de começar a quarentena. E os irmãos ficam angustiados e querendo saber, e, pastor, quando é que vai voltar? Quando é que a gente volta? Eu encontro com pessoas aqui no elevador do prédio onde eu moro aqui, invariavelmente, as pessoas com quem eu encontro, a pergunta sempre é: rapaz, eu não aguento mais esse negócio aqui, não vejo a hora disso acabar. E eu tenho conversado bastante com a minha igreja sobre isso. Talvez nós estejamos fazendo a pergunta errada, porque tem contextos que estão sob o meu controle. Tem situações que eu decido sobre elas. E tem outras situações que estão fora do meu alcance, estão fora das minhas mãos. Quando vai acabar a quarentena? Quando vai mudar essa situação? Eu não sei. Até porque o normal que nós conhecíamos, talvez ele não volte mais a ser aquele normal. A gente vai ter um normal diferente daqui para frente. Mas o que está ao meu alcance, e essa é a pergunta que eu preciso fazer, é o que eu devo fazer durante o período da quarentena. Como eu vou usar o meu tempo. E que lições eu posso tirar disso daqui
para crescer, e especialmente crescer espiritualmente, de uma maneira que isso não retroceda. As igrejas ficaram lotadas em 2001, logo depois dos atentados. Mas 6 meses depois, as igrejas estavam esvaziando do mesmo jeito. Os dízimos aumentaram aí na América do Norte em 2008. Vocês lembram daquela crise de 2008? Eu não sei quantos estavam aí nos Estados Unidos quando deu aquela quebradeira nos bancos ali. Em 2009, eu fui mesário numa mesa da Conferência Geral, e o tesoureiro falou: olha, o povo perdeu o emprego, as pessoas estão desempregadas e, inexplicavelmente, os dízimos cresceram 4%. Mas por quê? Porque na hora da crise a gente lembra de Deus, a gente corre para Deus. Só que depois que passa a crise, a tendência é nós voltarmos à mesma rotina. Então, o que tem de gente agora estudando a Bíblia, estudando profecia, querendo saber quando é que Cristo volta, nossa, isso tem aos montes. E, inclusive, nós temos os arautos do fim do mundo, os pregadores do fim do mundo, que cada coisa dessa daqui, ele cria uma onda, um movimento que é agora, esse é o último, e coloca um povo em outra pandemia, diferente da pandemia que a gente está vivendo. Só que esse efeito sanfona, esse efeito de vai e vem, isso é um efeito perigoso. E foi então que eu decidi compartilhar com vocês um pouco da nossa história e o que nós podemos aprender com isso e aquilo que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo e o que nós podemos tirar lições sobre tudo isso daqui. Eu não sei se dá para colocar a tela aí, Edson, por favor. Deixa eu abrir aqui, peraí, pastor. Deixa eu abrir outro. O primeiro slide que vai aparecer para vocês aí é para lembrar um pouquinho a origem do movimento adventista. O movimento adventista, ele veio de um outro movimento que havia marcado a data para a volta de Cristo. Vocês lembram dessa história? No início do século XIX, Guilherme Miller, estudando sobre Daniel, ele encontrou lá a profecia que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E ao encontrar essa profecia, ele chegou à conclusão de que Cristo voltaria inicialmente em 1843, depois ele encontrou aquela falha de calendário e acabou ajustando para 1844, 22 de outubro de 1844. Houve uma comoção social muito grande e milhares e milhares de pessoas aguardavam a volta de Cristo para outubro de 1844. Só que Cristo não veio. E a grande maioria das pessoas se decepcionou e frustrou com aquilo. E muitos desistiram. Mas houve um grupo que continuou estudando a Bíblia até encontrar que o santuário não era a terra. A terra não é um santuário. E o tema não falava sobre a volta de Cristo a esta terra, mas o assunto falava a entrada de Cristo no Santíssimo, no lugar santíssimo do santuário celestial. Só que no meio daquele grupo de pessoas que fundou a Igreja Adventista, havia uma tendência entre as pessoas de continuar marcando datas.
Pode passar o slide aí, Edson, por favor? Aqui a gente tem Josias Litt, que foi um daqueles que continuou marcando data para a volta de Jesus. E o outro slide também, nós temos um outro homem chamado H. Gross, que projetou que Cristo voltaria até a primavera de 1845. Veja, foi a decepção em 1844, e Litt e Gross começaram a prever a volta de Cristo para 1845. Depois dele veio Marsh, que previa a volta de Cristo para 1846. E cada ano que Cristo não vinha, eles marcavam a volta de Cristo para o ano seguinte. Quando 1846 terminou e Cristo não veio, Gross encontrou motivos para afirmar que ele viria em 1847. E havia uma tendência e uma busca tão grande para marcar a data da volta de Cristo, que em 1845, em outubro de 45, Tiago White, é o próximo slide aí, Edson, por favor. Tiago White, ele acreditava tão firmemente que Cristo ia voltar logo, que em 45 ele chegou a anunciar que qualquer casal que marcasse data para o casamento estava negando a fé. Porque se a pessoa marcasse data para o casamento, ele estava prevendo que ele ia passar anos aqui na Terra e negando a fé na volta de Cristo. Em 1850, o outro slide aí, José Bates entendeu que se ele estudasse bastante, ele ia conseguir definir a data da volta de Cristo. Foi então que ali em 1850, Bates chegou à conclusão de que as 7 manchas de sangue no altar de ouro, diante do propiciatório, representavam procedimentos judiciais que Cristo faria no lugar santíssimo antes de voltar à Terra. Então ele entendeu que cada mancha de sangue marcava um ano a partir da entrada de Cristo no santuário, no Santíssimo. Ou seja, 1844, mais os 7 anos das 7 manchas, daria em 1851. E Bates, então, marcou a data para a volta de Cristo em 1851. Essa teoria começou a ganhar tanta força dentro da Igreja Adventista, que o próximo slide mostra que a Sarah White foi orientada por Deus para que ela emitisse uma repreensão muito forte a todo o povo do movimento adventista. E então, em novembro de 1850, daquele ano que Bates estava pregando a volta de Cristo para o ano seguinte, a Sarah White escreveu o seguinte, o outro slide, por favor. O Senhor me mostrou que o tempo não é mais prova desde 1844 e nunca mais será. Eu não sei se vocês entendem o que a Sarah White está escrevendo aqui. Ela está dizendo assim, 1844 houve uma prova sobre tempo, sobre data para a volta de Cristo. Deus está dizendo que nunca mais terá uma nova marcação de data. Mas embora Deus tenha advertido para que o nosso povo nunca mais marcasse data, o povo não entendeu a mensagem de Deus. E nós sempre tivemos essas teorias dizendo qual é a data em que Cristo vai voltar. O próximo slide aí. Na década de 60 surgiu a teoria dos 120 anos. Noé passou 120 anos pregando sobre o dilúvio. Então a Igreja Adventista passaria 120 anos pregando sobre a volta de Cristo. E de 1844, mais 120 anos, Cristo voltaria então em 1964. Cristo não veio em 1964. Mais para frente surgiu uma outra teoria. Pode passar o slide, por favor, Edson?
a teoria do sétimo milênio, e eu acho que vários de nós lembram dessa teoria. O número 7 é fantástico, Deus gosta do número 7. O sétimo é sempre um período sabático. Então, nós temos 6.000 anos de pecado, e o sétimo milênio é o milênio em que os salvos estarão no céu, e então Cristo voltaria no ano 2000. E Cristo não veio no ano 2000. E é interessante que tem gente que continua dizendo que isso aqui não, vai ser assim ainda. É que tem um erro de calendário, a gente não sabe direito quando é que vai terminar o sexto milênio, e tem gente defendendo isso aqui ainda. E mais recente, surgiu uma nova teoria, pode passar o slide, por favor, que é a teoria do oitavo rei, Apocalipse 17. E o oitavo rei, nós já estamos no terceiro papa ali, que é o oitavo rei, e cada vez que passa e muda, aí vem um ajustezinho para continuar no oitavo rei, porque Apocalipse 17 fala de que viriam 7 reis, o oitavo seria o último, aplicando ali a sequência de papas, que não tem uma autoridade bíblica e nem teologicamente historicista para afirmar isso daqui. Qual é a realidade que nós temos aqui? O que Jesus fala é de que a hora, quem sabe? Se nós abrirmos a Bíblia, e se você tiver aí, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, que é quando Jesus, quando os discípulos pedem sinais para Jesus, ele termina, depois de falar sobre os sinais, lá no verso 42, Mateus 24, 42, ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Deus está dizendo assim, ninguém sabe quando ele vem. E se ninguém sabe, é ninguém. Eu sou alguém. Você é alguém. Mas eu confesso para vocês que fica um status intelectual quando alguém diz assim, eu sei aquilo que nem até Deus falou que ninguém sabe. E o povo gosta disso. E quando alguém começa a falar de data, tem milhares de pessoas que seguem essa pessoa na internet. Mas a verdade é, nós temos coisas que nos são reveladas e temos coisas que são ocultas. Por que algumas coisas Deus revelou e outras coisas Deus não revelou? Porque nós não temos preparo para entender algumas coisas. E o diabo sabe que se a gente gastar tempo com aquilo que não é revelado, nós vamos estar deixando de prestar atenção naquilo que é importante. Então, por que o diabo tem tanto interesse em que a gente gaste tanto tempo tentando definir quando é? O primeiro fator, está aí no próximo slide, Edson, por favor, é porque quando eu perco tempo no quando, eu deixo de pensar no como. Eu deixo de cumprir os deveres. Eu gasto meu tempo pesquisando aquilo que não é o melhor. Ao invés de gastar tempo entendendo como me preparar, o que eu devo fazer enquanto Cristo não vem, eu gasto toda essa energia pesquisando quando, o que não vem ao caso. E a segunda razão é porque
cada data marcada e frustrada, ela traz desespero e desânimo para a causa de Deus. Cada vez que alguém diz assim, ó, é agora, é esse ano, é no ano que vem, é daqui 2 anos, e isso não acontece, nós temos um grupo muito grande de pessoas que desistem do caminho. E por isso que o inimigo tem tanto interesse. Mas aqui em Mateus capítulo 24, quando os discípulos pedem os sinais para Jesus, Jesus dá esses sinais. E ele termina os sinais dizendo assim, olha, esses sinais mostram período, mostram uma época. Mas eu preciso que vocês entendam que data não compete a vocês. Agora, eu tenho tarefas, eu tenho coisas que eu quero que vocês façam. E então Jesus termina essa mensagem de Mateus 24 contando 5 parábolas. Nós conhecemos as parábolas, só que nós não olhamos as parábolas na sequência em que elas estão. A gente usa cada uma dessas parábolas meio que fora do contexto dela. Qual é o contexto? Jesus está falando do sinal. Eu venho para Mateus 24, a partir no verso 42, ele diz, olha, o dia ninguém sabe, e ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Como é que eu vou vigiar? Então, quando a gente fala sobre isso, pregadores do fim do mundo, aqueles que dizem assim, não, vai ser agora, eles falam assim, não, quando fala, se eu digo que eu não sei quando Cristo vem, eu vou deixar de vigiar. Mas Cristo não está falando isso. Ele diz assim, não importa quando vai ser, vigiai. Eu tenho que estar atento às coisas que estão acontecendo, no sentido que elas vão me indicar um caminho que eu devo percorrer. Nunca a ideia de criar pânico, a ideia de criar desespero. Eu tenho pessoas da minha igreja que essa semana me disseram, pastor, eu estou com medo de ler a Bíblia. E Cristo falou que tudo que ele tem feito é para nos trazer alegria e paz, e não medo. Então nós temos esses pregadores que fazem muito barulho e que não prestam um grande serviço à obra de Deus. Como eu me preparo para a volta de Cristo? A primeira parábola que Cristo conta aqui, ela começa no verso seguinte, no 43, que é a parábola do ladrão. É uma parábola pequena. E ele diz assim, olha, quando ele diz assim, vigiar porque você não sabe o dia que o Senhor vem, aí ele vem a parábola, verso 43. Considerar isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, também ficai vocês apercebidos, porque a hora em que vocês não cuidam é quando o filho virá. Ou seja, toda a ênfase da parábola está em cima da palavra vigiar. E a tônica é, eu não sei quando o ladrão vem. Eu não sei quando Cristo vem. Por isso eu vigio o tempo todo, todos os dias. Sabe quando você põe leite para ferver no fogão? Põe o leite na panelinha ali, na caneca. Você passa assim, olha, 4 horas olhando para o leite e não acontece nada. 1 segundo que você olha para ver uma mensagem no celular, o leite derrama. É assim ou não é? Ou isso só aconteceu comigo? É mais ou menos isso que Cristo está dizendo. Se eu botei o leite no fogo, eu não vou tirar o olho da caneca enquanto o leite não ferver e eu desligar o fogo. Eu desligar o fogão. Cristo está dizendo assim, filho, do jeito que você olha para o leite e não olha para mais nada, olha para a minha vinda
e não olhe para mais nada. Vigia. Você não sabe o dia. Você cuida, 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 cuida. Na hora que você deu uma bobeira, o ladrão entrou. Então não dá para dar bobeira. Esse é o contexto da primeira parábola. Você não sabe, você nunca vai saber quando ele vem. Aliás, ele vem quando ninguém está esperando. Então vigia o tempo todo. A segunda parábola começa no verso 45. Que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, em que o Senhor confiou seus conservos para lhes dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que ele não espera, e em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. A segunda parábola é a parábola do servo bom e do servo mau. Passa o slide para frente, por favor. Acho que ele voltou um pouquinho. A outra. Mais um. Isso. Parábola do servo bom e do servo mau. Essa parábola, ela me diz duas coisas. A primeira é que eu preciso vigiar. Então, Cristo reforça. Vigia, vigia, vigia. Você não sabe quando vem, não tem como saber quando vem, então vigia o tempo todo. Mas aqui ele acrescenta uma outra coisa. Ao servo foram delegadas tarefas. Então, veja, além do servo vigiar, ele tinha deveres a cumprir enquanto esperava o patrão voltar. Qual é o dever que ele tinha que cumprir? Ele tinha que ser fiel e prudente, cuidar da casa e dos outros servos. Aí eu começo a entender o que Cristo está me falando, o que eu faço enquanto ele não vem. Eu vou vigiar, mas eu também tenho dever a cumprir. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus me orienta. Eu preciso ser prudente, não sair engolindo qualquer coisa que qualquer pessoa fala. Eu preciso cuidar da casa, que é a igreja, que é meu coração, minha vida espiritual. E eu também preciso cuidar dos outros servos do Senhor, dos meus irmãos. Então, Cristo reforça a ideia de vigiar e ele acrescenta agora que eu preciso trabalhar durante esse período. Aí vem a terceira parábola. A parábola das 10 virgens. Pode mudar o slide aí, por favor. Vai de Mateus 25, verso 1, até o verso 13. Eu não vou ler a parábola das 10 virgens, porque nós conhecemos. O que nós temos na parábola das 10 virgens? Nós temos 10 moças que estavam esperando quem? O noivo. O que aconteceu enquanto elas esperavam o noivo? O noivo veio logo, sim ou não? Hã? O noivo chegou rápido? O noivo demorou. 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 E demorou para todas. E a parábola diz que essa tardança na vinda do noivo, ela provocou um cansaço na espera. E é exatamente o que a gente vê na igreja. Olha como Cristo foi sábio em tudo. Ele escreveu isso aqui, ele falou isso aqui há muito tempo atrás, e ele dá uma ênfase muito grande para esse cansaço na espera. Então, o que é que a gente tem em comum? Quantas moças esperavam pelo noivo? Algumas ou todas? Todas esperavam. Todas as 10. Então, isso não é uma mensagem para os de fora, isso é uma mensagem para a gente, para quem está esperando o noivo. Então, dizer assim, não, é o povo que não conhece a Deus, que não sabe quando ele vem, mas a gente tem que saber, isso não é bíblico.
Jesus está dizendo aqui, essa mensagem é para o povo de Deus. Todas esperavam. Outra coisa, quantas se prepararam para encontrar o noivo? Quantas tinham lâmpada na mão? Todas tinham. Então, todas estavam preparadas. Ou todas achavam que estavam preparadas. E como o noivo demorou para vir, quantas dormiram? Todas dormiram. Isso quer dizer que em algum momento todos nós vamos sentir que o noivo, que Cristo, está demorando mais para vir do que nós gostaríamos. Mas quando o noivo chegou, só algumas foram pegas de surpresa. Aí já não foram todas. As que estavam preparadas não foram pegas de surpresa. Ou seja, o que eu vou entender aqui? Primeiro, a vigília para esperar Cristo voltar, ela não é de salto em salto cada vez que eu ouço um barulho. Eu tenho o dever de manter a minha chama acesa o tempo todo. Ou seja, isso é um preparo constante, é dia a dia, é comunhão diária com Deus, é estudo diário da palavra, é pregação diária, é uma obra que eu faço todos os dias. Segunda coisa que essa parábola ensina: quem é responsável em manter a sua chama acesa? Eu mesmo. É responsabilidade de cada um manter essa comunhão com Cristo para manter a chama acesa. Porque a hora que a chama apagou, as outras disseram, olha, nós não podemos fazer nada por você. E enquanto elas saíram esperando alguma coisa extraordinária acontecer, o noivo veio e levou aquelas 5. Então, veja, de novo, Cristo fala em vigília. Eu tenho que vigiar o tempo todo. Segundo, ele fala da obra que eu tenho que fazer. E terceiro, ele diz assim, a espera é longa. Você não sabe quando o noivo vai chegar, mas você tem que estar preparado todos os dias, o tempo todo. Percebe a sequência das parábolas? A hora que eu estudo essas parábolas na sequência, elas começam a fazer um sentido diferente para mim. Aí, a partir do verso 14, começa a quarta parábola, que nós também conhecemos, estudamos bastante ela, que é a parábola dos talentos. Cristo diz assim, olha, será como um homem que, ausentando-se, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 3 talentos e a outra ele deu 1 talento. A gente conhece essa parábola também. Eu não vou ler a parábola inteira. Mas essa parábola, ela fala de novo que eu não sei quando Cristo volta. Olha a ênfase nisso daqui. Mas ela dá um destaque muito grande agora para o que nós devemos fazer, como nós devemos nos preparar. E Cristo diz assim, sabe como você vai estar preparado para a vinda do Senhor? Colocando em prática os talentos que o Senhor te dá. E a parábola diz mais uma coisa. Quanto mais nós usamos os talentos, mais desenvolvemos esses talentos. E quanto mais usamos e mais desenvolvemos, mais talentos recebemos do Senhor. E aí vamos cumprir a missão que Ele nos deixou. Então, eu olho para o sinal marcante antes da volta de Cristo, que está aqui em Mateus 24, 14. Vocês lembram qual é? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Eu também lembro da comissão que Deus deu para mim e para você, quando ele disse lá em Mateus 28, vão por todo o mundo e façam discípulos
batizando, ensinando. Ora, eu tenho a missão e Deus diz assim, agora nessa parábola, você vai estar preparado se você cumprir a missão, usando os talentos que eu dei para você. E quanto mais usar, mais vai desenvolver. E quanto mais você usar e desenvolver, mais eu vou te dar. Agora, se você enterrar o talento que eu te dei, aí você vai perder. Até o que eu te dei, você vai perder. A outra coisa que essa parábola me diz é que todos nós recebemos talentos. Não tem ninguém que diga assim, mas eu não tenho talento. Pregar o evangelho é para outro, eu não recebi talento. Todos nós recebemos talento. E Paulo dá muita ênfase que na multidão dos dons, na multiplicidade desses dons, a igreja se completa como o corpo de Cristo. Tem órgãos do seu corpo que estão mais em evidência do que outros. Alguém lembra que tem apêndice dentro do corpo? Só quando ela entope. Alguém lembra que tem unha no dedão do pé? Só quando dá uma topada. Existem órgãos do nosso corpo que a gente nem lembra. Tem músculos que a gente nem sabe que existe. É diferente do olho, do nariz, da boca, que está aqui na cabeça, na frente do rosto. Mas todos os órgãos do corpo são importantes e fundamentais. Então, nós não temos os mesmos dons, nós não temos os mesmos talentos. Mas todos nós temos talento. E todos nós somos chamados a participar da obra. E quando participamos da obra, estamos nos preparando para a volta de Cristo. Está bem claro nessa parábola. Está claro ou não está? Está claro. E por fim, vem a última parábola, aqui em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, que é a parábola dos cabritos e das ovelhas, ou a parábola do grande julgamento. E ele diz assim, verso 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos e as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Verso 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. E eles dirão ao Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando vimos forasteiro e hospedamos? Quando vimos enfermo e te atendemos? E no verso 40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizerdes a um dos meus pequeninos irmãos, fez a quem? A mim, os fizeste. E já para os que estão à esquerda, o rei também dirá, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo, seu anjo, porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. E ele continua dizendo que os outros não fizeram nada. Veja, aqui agora, Jesus fala da natureza do trabalho que deve ser feito no período da vigília e da espera. Quando a gente lê ali, versos 35 e 36, tive fome, me deste beber, tive sede, tive fome, me deste comer, sede. Ele está dizendo o seguinte, durante esse período em que esperamos pela volta de Cristo, qual é a principal tarefa que nós precisamos desenvolver? Cuidarmos uns dos outros. Esse é o trabalho. E qual é o nosso problema? Nós gastamos muito tempo
e muita energia em coisas que são secundárias. E deixamos estas coisas que são primárias em segundo ou terceiro plano. Jesus foi muito claro. O tempo, o quando não importa. O que importa para nós é o como. Como eu me preparo? O que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer é seguir aquilo que Cristo me ordenou. E eu quero terminar resumindo o que nós temos na sequência dessas 5 parábolas que nós vimos aqui. Como eu me preparo para a volta de Cristo? Com pandemia, sem pandemia, com quarentena, sem quarentena. Cada sinal que acontece, ele não é um marco para eu sair desesperado. Ele é apenas uma confirmação de que nós estamos no caminho correto. É só isso. Mas o meu preparo, ele é todo dia. E esse é o resumo daquilo que Cristo falou que eu devo fazer. Primeiro, vigiar. Vigiar. Porque eu não sei, você não sabe, ninguém sabe quando é que Cristo volta. Então eu tenho que vigiar o tempo inteirinho. Segunda coisa, manter comunhão com o Senhor. Então eu estou atento aos sinais, mas eu estudo a palavra de Deus, eu estudo a Bíblia com oração, eu oro. E quanto mais eu estudo, mais conhecedor da verdade eu sou. E eu não vou ser enganado. Veja, Cristo disse que viriam falsos profetas para enganar, se possível, os escolhidos. Então eu tenho que ter comunhão com Ele. É assim que eu vou manter acesa a chama. É assim que eu vou me manter abastecido do óleo do Espírito Santo para minha lâmpada não apagar. Vigiar, manter comunhão com Deus. Terceira coisa que ele diz aqui, manter comunhão com os nossos irmãos, cuidarmos uns dos outros. Esse foi o tema mais abordado por Cristo quando ele esteve aqui na Terra. Será que isso não diz alguma coisa para você? A gente fica o tempo todo, o que eu faço, como eu me preparo? Amigo, não tem nada falando do eu. De 10 mandamentos, 4 dizem para amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros 6 falam para amar o próximo como a mim mesmo. E se eu olhar, a gente podia passear num monte de textos aqui. João capítulo 14, Cristo diz ali que nós devemos amar uns aos outros. João capítulo 15, ele diz assim, vocês vão ser meus discípulos se fizer o que eu mando para vocês. E eu quero que vocês se amem. Então nós precisamos amar, precisamos cuidar uns dos outros. E por fim, a quarta coisa que eu devo fazer é pregar o Evangelho. É pegar os dons e os talentos que Deus me deu e me manter ocupado com a missão que o Senhor me colocou. E se eu me mantiver ocupado com a missão que o Senhor me deu, eu não vou ter tempo para perder com coisas secundárias. Deus nos deu isso como tarefa. E isso faz muito bem para a gente. E eu vou encerrar deixando com vocês Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Numa outra parábola que Jesus falou sobre o Senhor entregando talentos aos seus servos, e no verso 13, Lucas 19, no verso 13, ele diz assim, chamou o Senhor 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhes disse, negociai até que eu volte.
A palavra aqui, negociai, no grego é pragmatomai. Literalmente, essa palavra quer dizer o seguinte: estejam ocupados com alguma coisa. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Você quer estar preparado para a minha volta? Esteja sempre ocupado com alguma coisa muito útil. E isso, com certeza, vai fazer muito bem. O que é que eu percebo? Esses arautos do fim do mundo, eles colocam uma outra pandemia dentro do povo de Deus, que é fogo que vem e daqui a pouco passa. Deus está dizendo assim: faça essa obra todo dia. Não se preocupe com os sinais, esteja atento a eles, porque eles indicam proximidade e o principal, eles indicam caminho. Cada profecia que se cumpre, ela indica para o povo de Deus que nós estamos no caminho certo. Mas esse preparo eu faço dia a dia, mantendo essa dieta de vigiar, de manter comunhão com Deus, de cuidar do próximo e de pregar o evangelho. Se eu fizer isso todos os dias, eu garanto, se você fizer isso todos os dias, eu garanto, eu e você estaremos no reino dos céus. Porque nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas ele nos dá um propósito, ele nos dá o que fazer depois de salvos, como eu vou viver enquanto ele não vem. E quando a gente olha para essas parábolas, isso leva a gente a um crescimento espiritual que ele é contínuo, com pandemia sem pandemia, com quarentena sem quarentena. Essa semana alguém mandou uma mensagem para um dos nossos pastores aqui perto, ele compartilhou com a gente. Ele falou assim: pastor, eu estou adorando esse tempo. Eu descobri que a igreja é maravilhosa, porque eu não durmo mais no sermão. Eu tenho boas mensagens para ouvir. Eu estou conseguindo estudar a Bíblia. Eu estou tendo tempo para estudar a Bíblia. E o melhor, eu descobri que eu posso dar estudo bíblico. Eu fiz um grupo desse daqui, de WhatsApp, de Zoom, e eu estou dando estudo bíblico. Tem um monte de gente estudando a Bíblia. Eu descobri que a igreja sou eu. E que quando eu deixo Deus me usar, isso é maravilhoso. Eu tô adorando esse tempo aqui. Então, que Deus nos ajude a crescermos cada dia mais. Estamos cada dia mais. Ele vem. E isso vai fazer muito bem para todos nós aqui. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Vamos orar? Sim. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu que vai voltar. E o Senhor não disse que é para a gente ficar desesperado enquanto o Senhor não vem. Ao contrário. Lá em João 14, o Senhor disse assim: não se turbe o vosso coração. Nós precisamos aprender a descansar nos teus braços, sabendo que o Senhor cuida de nós. Mas esse amor, essa paz, essa confiança, ela só vem de uma comunhão real e permanente contigo, Senhor. E aí nós entendemos que ao manter essa comunhão, estarmos sim atentos às coisas que estão acontecendo, vigiar o tempo todo, amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, pregarmos o evangelho, exercitarmos e usarmos os talentos que o Senhor nos deu. Isso nos prepara para a tua volta e nos faz a te amar e te conhecer cada vez mais. Por isso, Senhor, que nós possamos cumprir o teu propósito, o teu chamado e caminhar muito próximo do Senhor, para estarmos sempre, sempre preparados para a tua volta, mas não só isso,
para estarmos preparando outras pessoas também. Amém. Nós queremos ver o reino dos céus lotado de gente. Amém. E que o Senhor nos use cada vez mais para cumprir essa missão. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia mais fiéis ao Senhor. Alimenta nosso coração, a nossa vida com o óleo do Teu Espírito Santo, para que a chama da vigília, do preparo esteja sempre acesa e que essa luz possa iluminar o caminho de outras pessoas também. Eu quero entregar cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos nas Tuas mãos. Que o Senhor nos tome nos braços e que a nossa caminhada contigo seja sempre, sempre deliciosa, maravilhosa, até o dia em que estaremos contigo nas mansões celestiais. Toma-nos em teus braços de amor e cuida de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amada. Pastor Paulo, muito, mas muito obrigado pela sua mensagem. Que inspiração, que mensagem mais própria para o que nós estamos passando. Eu vou passar um vídeo agora, não sei se você tem algum compromisso, pode ficar um pouquinho mais com a gente. Pode sim. Eu vou passar um vídeo agora que mostra realmente onde nós temos que ter essa segurança e em meio a tanta coisa, aquilo que realmente nós temos que levar em conta, levar em consideração é estar nos braços do Pai. Pode cair o mundo, e olha, Pastor Paulo, aqui em Nova York, aqui na região em que nós moramos, são muitos os casos, são muitas pessoas que morreram, estão morrendo, e agora ainda com essas passeatas e esses protestos que estão acontecendo aqui na região onde nós moramos aqui, até sábado agora vai ter muito desses protestos, então que nós estamos nos braços do Pai e estamos em paz. Vamos refletir sobre essa música, então. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. Esta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Esse o sucesso verdadeiro, está tudo mais.
em nós. É isso aí, amigo. Obrigado, pastor Paulo, mais uma vez. Obrigado a Faz parte todos vocês. da história do pecado e que logo vai acabar. Pastor, o senhor é parente do pastor Bravo? Eu sou o pastor Bravo. Mas Você ele, falou do Davi mas ele não Bravo. tem nada de bravo, não. Vamos só terminar aqui, Etienne. Dá só um minutinho aí, Ok. pra gente. Só um minutinho aí, Etienne, para a gente poder encerrar com o pessoal que está Fechar nos. com a Isso, gente lembrando de João 14 aí. isso, Depois pastor. dessas cenas aí. Sim. Queria que você falasse comigo aí. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus? Credes também em mim. Porque na casa do meu pai Há há muitas muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas vou preparar Mais um os lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim Mim mesmo, mesmo. para que onde eu estiver, estejais. Estejais vós também. Amém. Quando a gente Amém. vê essas coisas assim, é fácil lembrar da volta de Cristo. O duro é lembrar da volta de Cristo quando está tudo certo. Sim, A gente precisa aprender a fazer. sim. Exatamente. Pastor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição de estar conosco Obrigado. hoje, nessa quinta-feira. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado a todos vocês que participaram, as famílias que estão aqui presentes, os amigos. Nós que Isso, agradecemos. pastor, obrigado pela amizade também. Que Deus abençoe você no seu ministério, nas suas igrejas, nas suas ovelhas, que você possa Obrigado. guiá-las para mais perto de Cristo e que juntos nós possamos estar todos nos céus, que vai ser muito em breve, Jesus está Vai ser voltando, muito bom. gente, nós precisamos estar cada vez mais preparados. Pode falar, Muito pastor. breve e muito bom. E muito bom. Muito Tá bom, então, breve. gente, nós estamos terminando aqui, pastor Paulo, com o pessoal que está nos assistindo no Facebook, nós vamos já encerrar a transmissão na página. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter uma semana de bênçãos. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui novamente com mais momentos de oração, de bênçãos.